Nós vamos iniciar nosso estudo com geometria básica. A geometria básica ela é formada por alguns elementos básicos. Observe. Essa figura se chama ponto. Eu posso fazer ela do tamanho que eu quiser. Agora, imagine que esses pontos eles estivessem alinhados dessa forma aqui, ó. Cada vez um mais pertinho do outro. Eles formariam uma figura, certo? É a mesma coisa de eu pegar esta régua e fazer essa figura aqui. São pontos próximos um do outro que estão alinhados. E se eu decidisse pegar essa reta e fazer ela dessa forma? Uma reta ao lado da outra. Dessa forma. Também formaria uma figura. Vou fechar ela aqui. Essa figura aqui que formou, ela se chama plano. Então a gente tem o ponto, que não tem tamanho, e a gente representa por uma letra maiúscula do alfabeto. Nós temos a reta, e ela não tem fim. Vamos botar uma reticências aqui e uma reticências aqui, indicando que ela tanto pode ser aumentada para esse lado, como para esse lado. É um conjunto de pontos também, e ela não tem fim, nem início nem fim. Aqui seria o plano, certo? É um conjunto de pontos também, porque é um conjunto de retas, e retas são pontos. Então o plano ele pode ser definido como um conjunto de pontos ou um conjunto de retas lado a lado. A reta eu represento pela letra minúscula do alfabeto e o plano pela letra grega do alfabeto. Eu posso classificar a reta em algumas classificações. Observe. Eu poderia continuar para a direita ou para a esquerda. Mas se eu fizer isso, vai ultrapassar o papel. Então, eu coloco flechas. E represento a reta com letra minúscula. Coloque aqui letra R. Tenho também a semi-reta. Olha que eu vou iniciar daqui e vou continuar escrevendo aqui, e não vai ter fim. Na verdade, eu iniciei aqui e não vou parar aqui. Então, eu posso representar aqui por um ponto e aqui por uma seta. Já outro tipo de reta seria a semi-reta. O que é a semi-reta? São duas retas que interseccionam-se. Exemplo, vou desenhar uma reta aqui e vou desenhar uma reta bem próxima a essa aqui. Veja esse pedacinho aqui que interseccionou, ficou uma em cima da outra. O segmento de reta é exatamente isso, é um pedaço. Vou colocar um ponto aqui e um ponto aqui. Então nós temos a reta, que ela não tem fim para esse lado, nem para esse, por isso que eu coloco as flechas. Tem uma semi-reta. Semi-reta significa quase reta. Ela se inicia aqui, mas vai para lá. E não tem fim, por isso que eu coloquei seta. Segmento de reta é só um pedaço de reta. Um resumo para eu resumir isso aqui seria dessa forma. Eu poderia colocar reta, semi-reta e segmento de reta. Eu também posso nomear essas retas. Vou colocar um ponto aqui e um ponto aqui. Vou chamar os pontos sempre com letras maiúsculas. Vou colocar um ponto aqui também. E nessa aqui também, ó. Como eu poderia representar essas retas em modo simbólico? Eu vou pegar as letras maiúsculas, vou escrever aqui, ó, A, B. E vou fazer essa representação aqui da reta. A mesma coisa eu vou fazer para a semi-reta. Colocar as letras maiúsculas. Não coloco flecha para esse lado, só para esse. E aqui também no segmento de reta.
Só que eu só faço um traço. Eu vou tentar demonstrar aqui para vocês como seria a reta, a semi-reta e o segmento de reta. Veja as flechas aqui na reta. Ela tanto anda para lá, acontece aquilo que eu disse para vocês, ó, ela ultrapassa o papel. Tanto ela anda para cá. Para que isso não aconteça, a gente coloca setinhas nela. Então aqui está o exemplo da reta. Não tem fim para esse lado e não tem fim para esse outro lado. Já a semi-reta, ela tem um início, ela inicia aqui, ó, por isso que aqui é um ponto, certo? E o que acontece com ela? Ela anda para lá, ó, só para um lado. Semi-reta significa quase reta. E isso faz com que aconteça essa setinha, a mesma coisa da reta, ela ultrapassa. Então a gente tem que indicar com uma seta. Já o segmento de reta, elas são duas retas que se interseccionam. Então, ó, se eu fizer isso nessas duas retas aqui, você vai observar aqui nessa parte preta aqui de dentro, ó, que é a intersecção entre as duas, é uma em cima da outra. Então dela fica isso aqui, a intersecção. Então eu posso ter esse pedaço, certo? Então do segmento de reta eu só tenho um pedaço. Então tem uma reta, a semi-reta e o segmento de reta, que é um traço. Resumindo, as retas seriam reta, semi-reta e segmento de reta. Vamos colocar ponto nas retas. Ponto nessa aqui também. E ponto nessa aqui também. Vamos representar de modo simbólico elas. Vou escrever AB. Seta para um lado, seta para outro. Muito parecido com essa reta aqui, ó. Semi-reta. AB, um tracinho para cá e só uma direção. E por fim, segmento de reta. AB. Não coloco flechas porque ela não pode andar, certo? Ela tem início e tem fim. Essa daqui tem início, mas não tem fim. Não tem fim, não tem fim. Essa figura aqui, a gente vai chamar ela de plano. São várias retas colocadas lado a lado, como eu expliquei a vocês, certo? E ela é assim, ó, fininha, o plano, representado pela letra grega do alfabeto. Pode ser alfa, beta, gama, certo? Agora imagine que eu pegasse um plano e colocasse aqui. E em cima desse plano eu colocasse outro plano e outro plano e outro plano e outro plano. Essa figura formada, ela ficaria um pouquinho mais grossa, certo? Porque é plano colocado em cima de plano. Ficaria mais ou menos como isso aqui, ó, um livro. Veja que aqui nas páginas são vários planos. E quando eles se juntam, eles criam uma espessura. Então essa figura ela não está mais no plano, ela saiu do plano. Era uma figura tridimensional. E quando isso acontece, essa figura ela ocupa o que a gente chama de espaço. Então a gente pode dizer que o espaço são planos um em cima do outro, certo? Então os planos estão alinhados, lado a lado, e eles preenchem o espaço. Observe essa folha de papel, ela é fininha, certo? Tem formato de retângulo. Posso dizer que ela é um plano. Nessa figura, posso colocar outras figuras, como essa aqui. Veja que ela é uma figura vazada, tem formato de um quadrado. E ela fica dentro do plano, contida no plano, ela encaixa perfeitamente. Essa outra figura aqui é uma figura que não é vazada, ela é preenchida por dentro. E ela também fica contida no plano, ó, fica exatamente colada. As figuras que ficam coladas no plano e ficam assim lisinhas na superfície, a gente chama de figura plana. Já essa figura aqui, eu não posso chamar ela de plana. Por quê?
porque ela sai do papel. Ela não fica rente ao papel, ela não fica numa superfície plana. Essa figura aqui, ela tem vários planos. Então ela tem um plano que está colado embaixo. Tem esse plano aqui lateral. Isso aqui é um plano, é uma figura fininha, certo? Tem esse plano lateral. Tem esse outro plano aqui também lateral. Tem esse plano aqui em cima. Então essa figura é formada de vários planos. Diferente dessas duas aqui que eu mostrei a vocês. Quando a gente estiver estudando, a gente vai entender que isso aqui se chama perímetro, que é uma figura vazada, é um contorno. E vai estudar também essa daqui, que vai se chamar área, que ela não é uma figura vazada. E vamos também estudar essa daqui. E nessa aqui a gente vai estudar o que a gente chama de volume. Para a gente medir essas figuras que eu mostrei para vocês, a gente tem que usar a dimensão. E esses objetos que eu mostrei a vocês são uma reta. Essa figura aqui também, que é uma área, que é um quadrado. Mostrei para vocês também essa figura, que ela tem volume. Na primeira figura, que é uma reta, quando a gente mede a distância daqui até esse ponto, a gente chama isso de comprimento. É uma reta. Nesse tipo de figura, a gente calcula o comprimento, que é essa parte aqui de baixo, certo? E também calcula nela a largura, que é essa distância aqui. Largura. Observe que essas duas figuras elas estão contidas no plano, como eu expliquei para vocês. Essa daqui não está, mas ela tem as mesmas medidas dessa daqui. Tem um comprimento e a largura. Vou colocar ela aqui em cima. Ó. Comprimento, largura. O que falta a gente medir nela é essa parte aqui que se chama altura. Então, nessa figura, eu tenho comprimento, tenho largura e tenho a altura, certo? Nessa figura aqui em específico, o comprimento e a largura nós vamos chamar de base. E essa parte que fica aqui, a gente vai chamar de altura. Agora, faz sentido você medir a altura de uma figura em uma região plana? Não. Por isso que a gente tem que imaginar essa figura dessa forma, para que ela possa ter altura. Base. Por que base? Porque base é o que sustenta a figura. Então, é o que faz com que ela fique em pé. Então, é o plano. Então, aqui a gente tem a base. Certo? E nessa região aqui, a gente tem, de fato, a altura. Então, a gente não pode imaginar a figura assim. A gente desenha ela no plano. Porque a folha é plana, mas ela deve ser vista dessa forma, com altura. É por isso que nessa figura aqui a gente calcula base, largura e altura, certo? Para eu representar essas três figuras, que na verdade são figuras reais, que não estão contidas no papel, quando eu seguro elas aqui, certo? Eu vou fazer elas dessa forma aqui, ó. O comprimento, ou seja, a reta. Esse é a mesma coisa desse. A área, vocês vão ver isso aqui, vão ver muito o nome disso aqui de área. Seria isso. E essa figura aqui, para desenhar no papel, ela ficaria mais ou menos dessa forma aqui, ó. Essa aqui está transparente, então dá para você ver lá por dentro dela. E na matemática, a transparência, ou seja, essa linha aqui ó, que está por trás, nós vamos representar dessa forma. E aqui a gente vai ter base, aqui largura e aqui altura. Nessa figura aqui nós temos a base e nós temos a altura. E nessa aqui a gente tem apenas a linha, certo? Não vamos chamar de base não, mas vamos chamar apenas de linha. Lembrando que o A de altura vai ser representado pela letra
H. A mesma coisa aqui também vai ser um H, ok? Eu gostaria que vocês fixassem bem essas ideias de reta, semi-reta, segmento de reta, base, largura, altura, certo? Plano, ponto, volume, que eu expliquei, porque nós vamos necessitar muito dessas ideias daqui para frente.